foi esse trabalho aí do grupo que ficou parado? Até porque o Geninho tinha dito que o pessoal ia para essa folga, as férias, com um trabalho ali pré-selecionado para eles fazerem nesse período. Como é que funcionou esse trabalho realizado para eles, se isso realmente aconteceu até chegar a essa representação? Boa tarde. Perfeito, boa tarde a todos. Na verdade, o que foi realizado foi uma programação individual, né? Cada atleta dentro da sua particularidade, a sua necessidade. Teve atletas que, inclusive, que ficaram aqui trabalhando, como é o caso do Léo Moraes e do próprio Brizuela. O Brizuela, um exemplo, ele tinha ficado um período no departamento médico, tinha torcido o tornozelo, e retornou, só que era um período que ele tinha recém-retornado, então ele precisava continuar trabalhando. Então ele continuou trabalhando nesse período aqui no clube mesmo, com a gente, com a preparação física, com a equipe de preparação física, e da mesma forma o próprio Léo Moraes, que ele precisava, né? Tinha que melhorar um déficit em níveis de força, principalmente no ângulo específico ali da curva do teste do cinético, uma avaliação bem específica para detectar desequilíbrios musculares, enfim, e a gente procurou fazer essa correção nesse período, né? Na verdade, antes do período da parada, só que estava com uma evolução bastante interessante e a gente procurou dar continuidade nesse atleta especificamente. Outros atletas, mais particularmente aqueles atletas que estavam jogando mais, né? Então, com mais lastro de jogo, minutos jogados, a gente procurou realizar apenas um trabalho mais de manutenção, tanto de trabalho de força como de corrida mais metabólicos para manutenção. E os demais atletas que não estavam tendo tantos minutos jogados, a gente procurou direcionar trabalhos um pouco mais intensivos, né? Para que nesse período de início de intertemporada eles pudessem vir numa condição um pouquinho mais adequada para a gente já começar com trabalhos de alta intensidade e não ficar tão gradativo, começar do zero. Então, na verdade, esses atletas, sem querer me estender tanto na resposta, mas esses atletas já vêm com um lastro, né, do ano inteiro, diferente do período de férias, onde no início da pré-temporada o atleta já vem num período bastante substancial parado. Rodrigo, eu acho que vale explicar, né, porque a gente viu muito nas redes sociais, e que a gente precisa acompanhar, e ouvido isso também. Mas o Avaí está em último lugar no campeonato e ganha 10 dias de folga. Acho que isso vale explicar. A gente sabe que o descanso também faz parte desse trabalho, né? Na verdade, você está coberto de razão, né? Não é necessariamente porque estamos em primeiro lugar ou estamos mais embaixo na tabela que os atletas não devam ter a sua recuperação, o seu descanso propriamente, porque o corpo realmente precisa descansar para você novamente dar estímulos de maior intensidade, né? De qualquer forma, são atletas, não são máquinas e precisam realmente ter um trabalho diferenciado, né? Essa recuperação é bastante importante, né? Visto que o período de pré-temporada no início do ano foi muito curto, né? Aproximadamente 15 dias, e logo em seguida tivemos uma sequência bastante grande de jogos em sequência, jogos quarta e domingo, e isso obviamente acaba estressando o corpo do atleta em termos fisiológicos de uma forma bastante acentuada, e realmente os atletas precisavam de um período interessante para recuperar, mas não por isso eles não ficaram 100% parados. A gente deu alguns dias realmente para os atletas não fazerem nada nessa programação que foi direcionada, mas realizamos os trabalhos de manutenção e aqueles trabalhos mais extensivos, como já havia dito. Bom, qual que é a principal preocupação agora com esse reinício de trabalho, com a reapresentação dos jogadores? A principal preocupação é a gente procurar aumentar os níveis de força dos atletas, né? Porque sabe-se que com o decorrer do campeonato a exigência física, principalmente demanda muscular, é bastante forte, né? Em termos de intensidade. A força é um parâmetro muito importante que a gente tem direcionado historicamente aqui no clube para desenvolver tanto prevenção, evitando lesões, como da mesma forma desenvolver performance, né? Então, um atleta forte, a gente consegue desenvolver potência com ele a partir também de outros estímulos de velocidade, seja nos trabalhos tanto com bola, tanto para os trabalhos especificamente físicos, todo esse conjunto de treinamento para que a gente tenha uma melhor performance nos jogos. Obviamente que a
partir do momento que chega um novo treinador, né, novos conceitos serão implementados. Então, todo esse período de intertemporada será muito importante para que o professor Valentim possa implementar a sua ideia, a sua metodologia, o seu modelo de jogo, e nós vamos procurar dar o máximo suporte em termos físicos para que a equipe sustente a forma pela qual o professor Valentim gosta de trabalhar, ou seja, que é uma maneira bastante intensa, né? As equipes do professor Valentim geralmente são equipes com muito vigor físico, além de organização, né? São equipes que se apresentam como característica alta intensidade. Então a gente vai procurar dar todo esse suporte a ele, né? Todos nós da comissão técnica, especificamente da parte física, para que consiga suprir toda essa demanda, essa exigência que vai ser certamente tanto os treinos como os jogos, a forma de jogar do professor Alberto Valentim. Ortiz, é claro que cada treinador, né, ele tem a sua metodologia de trabalho, e eu não sei se isso de alguma forma interfere também no trabalho da preparação física. Saiu o Geninho, que estava em um bom período, e agora chega o Alberto Valentim para iniciar esse trabalho aqui no Avaí. Já conversou com ele? Tem alguma coisa nova, de repente algo diferente que você precisa fazer? Ou a mudança de comando técnico não interfere no teu trabalho? Não, realmente interfere, né? A gente costuma dizer na preparação física, historicamente, nós precisamos nos adaptar à nova forma do treinador, né? Isso é fato, né? Então vem o treinador com uma nova metodologia, uma nova forma de trabalhar, e nós, como preparadores físicos do clube, né? Nós somos uma equipe e a gente tenta se adequar à nova forma do professor Valentim trabalhar, a forma de treinamento, né? Sabemos que, por informações de jogadores que já jogaram com ele e também pelo próprio professor Geninho, que nos passou um feedback bastante importante da forma como o professor Valentim conduz os seus treinamentos, a sua forma de trabalhar, e até mesmo o professor Fernando Miranda, que é o seu auxiliar, que nos passou bastante feedback em relação a essa rotina de treino diária do professor, em termos de cobrança, em termos de intensidade. É interessante saber que a sua comissão técnica, né, tanto o professor Valentim como o seu auxiliar, tem uma maneira de trabalhar onde o entendimento da preparação física é muito claro, né, pelo que eu pude conversar com eles. Então vai ser bastante tranquilo, uma troca de diálogo constante, diariamente, para a gente tentar encontrar uma sinergia bastante forte no nosso dia a dia, e assim a gente possa conquistar os nossos objetivos como grupo, como elenco, né? E aí, nesse sentido, atingir os objetivos de todos. Ortiz, na parada o Avaí tinha o Mosqueira e depois o Marquinhos Silva, por conta, né, da artroscopia e tal, que foram vetados pelo departamento médico. Nessa reapresentação, o Demi vetou algum jogador ou está todo mundo em condições de treino? Bom, na verdade, o Mosqueira ele está com o tendão inflamado, na verdade está num processo bem final, né? Ele estava com uma inflamação muito forte e hoje essa inflamação é praticamente nula, né? O departamento médico vai saber detalhar mais especificamente o caso dele, mas por uma precaução ele não vai iniciar essa intertemporada da mesma forma como os demais. A gente vai procurar trabalhar com uma forma bastante integrada com o departamento médico, diferente dos demais atletas, que eu comentei que a pré-temporada já começa com uma alta intensidade. Com o Mosqueira a gente vai de uma forma assim gradativa, porque ele vem do departamento médico, né? Outro atleta, Marquinhos Silva também. Marquinhos Silva, ele está com esse procedimento no joelho que ele acabou de fazer, e ele deve ficar um período maior no departamento médico. Então a gente vai aguardar como ele vai se comportar, como o corpo dele vai reagir a esse procedimento que foi realizado com ele, né? A gente precisa aguardar. Mais algum não? Não, o Brizuela a gente já estava trabalhando. A princípio eu creio que sejamos.
Ortiz, você falou há pouco do Léo, né? Lateral direito, você falou sobre ele, mas especificamente sobre ele, né? Um jogador que não tinha atuado ainda nessa temporada, ele chegou, veio fazendo um trabalho de recuperação física. Nesse trabalho que está sendo feito especificamente com ele, ele já está regularizado. Existe a chance, de repente, que fisicamente ele já possa estar à disposição para a retomada lá para o jogo de Fortaleza com essa condição dele? É muito interessante até você perguntar do Léo Moraes, que ele vem trabalhando de uma forma muito intensa. Ele teve, por mais que ele não tenha vindo jogando, ele é um atleta que tem um histórico em clubes bastante importantes do cenário brasileiro e vem trabalhando de uma forma excelente. É um atleta com um perfil espetacular, assim, em termos de entrega no seu dia a dia. Vocês vão ver ele trabalhando com bola, mas é um atleta que eu posso falar assim, é incrível trabalhar com um atleta com o perfil dele, porque o empenho, a entrega, a dedicação dele é sensacional. Um atleta que em nenhum momento ele pede menos, muitas vezes a gente tem que até segurar ele, de tão empenhado e dedicado que ele está. O aspecto mental desse atleta, particularmente, eu vejo algo incrível, assim, muito forte mentalmente, mas basicamente falando da preparação física dele, espetacular, assim, tem evoluído de uma forma sensacional e creio que sim, já na primeira rodada já teria condições de iniciar uma partida. É óbvio que a gente precisa ter o bom senso de entender que a questão do ritmo de jogo pode ter alguma interferência no desempenho do atleta, né? Mesmo sendo um atleta bastante experiente, né? Já temos casos de outros atletas também experientes que porventura podem acabar sentindo um pouco do ritmo de jogo, mesmo com todas essas informações que são somente positivas desse atleta nesse período. Mas eu acredito que ele tenha condições sim, vai ter todos esses 21 dias aí de preparação, o entendimento da forma do professor trabalhar. Eu acredito que ele vai ter um desempenho bastante interessante sim. Só complementando, eu lembrei, o Brenner ele está com uma pequena inflamação, pelo que o departamento médico passou, no adutor. Então é outro atleta que a gente deve trabalhar de forma gradativa, tá? Eu tinha esquecido do Brenner. O Brenner a gente deve trabalhar de uma forma gradativa e não já em alta intensidade como os demais. Bom, para fechar, outro jogador que inspira também cuidados é o Douglas. Como é que está o Douglas e como é que vai ser o trabalho junto a ele nessa questão também da parte física? Não, perfeito. O Douglas tem um cenário muito interessante. Primeiramente pelo nível de técnico desse atleta e nível cognitivo, um atleta espetacular, né, nesse sentido. Um atleta que nos treinamentos tem demonstrado uma performance fantástica em termos técnicos. Ele encontra passes que nenhum outro atleta consegue, né, visto o nível que esse atleta já alcançou na sua carreira. Mas é um atleta que realmente ele precisa de um cuidado maior em relação aos demais, de acordo com a idade dele, de acordo com esse histórico recente de lesões. Ele chegou aqui no clube depois de um período longo parado, né? A gente realizou um período de preparação com ele bastante longo, muito superior ao que foi realizado com o grupo, algo que realmente não tinha como ser diferente, já que ele estava bastante tempo parado, mas infelizmente ele teve aquela lesão no clássico, e essa lesão acabou atrapalhando ele, né? Ele ficou 60 dias parado entre a lesão e uma nova estreia, então ficou bastante tempo parado, e isso acabou interferindo um pouco no atleta. E a gente agora está nesse processo de evolução. O atleta, esse período de parada, para ele praticamente não houve parada, né? A gente direcionou toda essa programação para que ele pudesse retornar agora numa condição muito importante para a gente dar continuidade, só que já agora com o grupo todo, um trabalho muito bem direcionado em algumas frentes. Especificamente, a gente tem que ter muito cuidado, porque como o Douglas teve essa lesão muscular agora recente, e antes teve essa lesão também de joelho lá no Grêmio, a gente precisa trabalhar muitos níveis de força desse atleta. Então, um cuidado mais peculiar com ele realmente vai ser desenvolvido para a gente
tanto aumentar os níveis de força do atleta, né, e deixando ele cada vez mais em condições de realizar o seu melhor nos trabalhos técnicos. Só para a gente encaminhar sobre essa situação de outro jogador, o Caio Paulista tem chamado a atenção. O Caio Paulista tem ajudado o time nessa reta final antes da parada para a Copa, né? Só que a gente tem visto aí que ali dos 60%, 70% de jogo, ele começa a sentir, ele abafa, como se costuma dizer, né? Ele é jovem, de repente essa Série A régua vai lá em cima, é outro nível, né? De repente isso tem interferido um pouquinho, porque ele quer se entregar, ele quer dar mais, mas como a Série A é outro nível, ele sente isso, é dosar isso nele? Gerente, a tua pergunta, explanação, na verdade, espetacular. A tua leitura está corretíssima. Mas eu vou dar alguns dados adicionais a essa explanação que você deu aí. O que acontece? Se a gente for fazer uma bateria de avaliação física para detectar o perfil físico dos atletas do Avaí hoje, e não somente desse ano, historicamente, dos últimos 5 anos, vamos falar assim, o Caio vai ser o atleta mais forte de todos, vai ser o atleta mais rápido de todos e vai ser o atleta mais resistente de todos. Vou fazer a avaliação hoje. Ele é um atleta de verdade, vamos falar assim, né? Por avaliações físicas, ele é um fenômeno, fisicamente falando. Então eu não tenho um ai ao que dizer em relação ao desempenho físico dele em avaliação. O que acontece? Ele é um atleta que vinha das categorias de base, um ritmo diferente de jogo, uma maneira diferente de jogar. É um atleta jovem, né? Está entendendo ou começando a entender o que é uma Série A, como se jogar e como a equipe do Avaí precisa jogar, né? Obviamente nós precisamos de muita intensidade, de muita potência, mas como você falou, nós precisamos que o Caio saiba de repente dosar um pouco mais, né? Às vezes pisar um pouco na bola, rodar, né? Respirar um pouquinho mais, tomada de decisão um pouquinho mais assertiva. E isso é algo que a gente tem conversado bastante com o Caio está bem ciente disso e ele cada vez ele tem melhorado, né? Nós temos visto que ele tem melhorado jogo após jogo. Acreditamos que a tendência é que ele evolui e atinja parâmetros que a gente espera dele. É um atleta que tem um potencial absurdo. E esperamos que isso seja o quanto antes, né? Porque o tempo passa e ele precisa o quanto antes já dar a resposta que a gente espera dele. Não só fisicamente, como também tecnicamente. A gente tem tido todo o cuidado do mundo para que esse atleta possa render o esperado, não só fisicamente, o que o teste dá no campo tem que dar também. O GPS dele dá valores absurdos. O importante é que ele tenha mais sabedoria, né? E isso é normal, é um atleta jovem. No dia a dia, quanto mais sequência de jogos esse atleta vai ter, ele vai conseguir dosar mais e aí vai ter performance cada vez mais satisfatória dentro do que a gente espera dele. Obrigado.